E aquele bom dia, já quase boa tarde, né? E já estamos em ponte aérea, porque temos uma missão de semana, mas chegando com a palavra, né, que a gente sempre tem que ter todos os dias essa disciplina. E hoje a gente vai falar de 2 Samuel 10, que vem falando que quando o coração ele está limpo, Deus luta por nós. Quando você realmente está com o seu coração em paz, né? Você está alicerçado no que Deus tem para a sua vida, Deus ele entra em ação por você. E essa leitura em 2 Samuel, ela começa a trazer a parte do reinado de Davi. E muita coisa acontece aqui, né? E se a gente entender, é uma história que sempre é falada, sempre é dita, mas que também existem muitos aprendizados e muitos ensinamentos. Então, nessa parte de 2 Samuel 10, ele vem falando de quando as boas intenções são mal interpretadas. Davi, ele manda os mensageiros para consolar Hanun, né, que era o rei que reinou em seu lugar, e ele, na verdade, os príncipes que estavam lá, eles interpretam mal. Que intenção é essa? O que que tem por trás disso? E aí o que ele faz? Ele humilha os mensageiros de Davi. Isso gera uma guerra, gera uma contenda, gera uma discussão, gera algo que vai realmente trazer uma consequência ruim. E essa guerra, né, Israel ele vai vencer porque Deus, né, ele dá o sim para Davi consulta ele e ele vai vencer a guerra. Então vamos para a leitura. A gente já vai pedindo aí para que o Espírito Santo venha trazer discernimento. Vou falar um pouquinho mais baixo, porque a gente está aqui no meio de todos os nossos cantinhos, né? No meio do mundo mesmo, do mundão, mas vamos trazer a palavra, né? E diz assim: e aconteceu depois que morreu o rei dos filhos de Amon e o filho de Hanun reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei da beneficência com Hanun, filho de Naás, como seu pai usou beneficência comigo. Ou seja, ele era generoso, né? Poxa, o pai dele fez algo por mim, eu vou gerar para ele também algo bom. Isso é princípio, né, gente? E enviou Davi a consolá-lo pelo mistério dos seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Hanun: porventura honra Davi teu pai aos teus olhos? Por que te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi aos teus servos para reconhecer essa cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanun, o servo de Davi, raspou-lhe metade da barba, cortou-lhe metade das vestes, até as nádegas e discutiu. Ou seja, realmente ele tratou super mal, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes Deus manda pessoas na nossa vida que a gente menospreza, né? O ego vai lá e você não valoriza aquela pessoa. E aquilo dali pode ser uma porta de Deus para você, tá? Ficar atento a isso. E o que fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam os homens sobremaneira envergonhados, e disse Davi: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, e então vinde. E aí, vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon a alugaram Ciro, e dos sírios de Zobá 20.000 homens em pé, o rei de Macá 1.000 homens, e os homens de Tobé 12.000 homens. Ou seja, eles estavam se preparando para a guerra, né? O que ouvindo Davi enviou contra ele e os filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, que os sírios tinham sido feridos diante de Israel, tornaram-se a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios, estavam em outra banda do rio, e vieram a Elam. E só Baque, e chefe do exército de Hadadezer, e marchava diante deles. Do que foi informado Davi, juntou-se Israel e passou do Jordão, e veio Relá. E os sírios puseram a ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 70 carros e 40.000 homens de cavalo. Também o mesmo de Sobaque, general dos exércitos, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer e haviam ficado diante de Israel, fizeram a paz com Israel e o serviram, temeram. Glória a Deus. Então vamos para o que essa palavra a gente vai tirar de ensinamento. Primeiro,
Boas intenções nem sempre são reconhecidas. Então, às vezes, você está com uma boa intenção, mas o outro não está com o coração aberto para receber. Então, não deixe que a má interpretação do outro endureça seu coração. Porque às vezes você está com uma boa intenção, você quer ajudar o outro. Aí o outro já fecha o coração e acha e menospreza, né, aquilo que você quer fazer. Então não endurece o coração por isso. Continue a fazer o bem. Segundo, a humilhação mal resolvida gera guerra desnecessária. Então, quando a ofensa, ela transforma em batalha. Quando não há arrependimento, o conflito cresce, que foi o que aconteceu aqui. Terceiro ponto, Deus honra quem enfrenta batalhas com coragem e unidade. Né? Joabe e Absai agem juntos as vitórias quando há união e confiança em Deus. Então, assim, o que a gente vai trazer hoje com essa palavra? Que nós somos limitados e precisamos de discernimento. Então, quando Deus enviar algo na sua vida, faça como Davi, ore e pergunte, sabe? Se é dele mesmo. Então, declare hoje comigo, né? Minha consciência está limpa diante de Deus. Né? Você fez o melhor, você está em paz. Então, declare, minha consciência está limpa diante de Deus, minha consciência está limpa diante de Deus. E que a gente entenda isso. Quando o coração está limpo, Deus luta por nós. Então, assim, ó, não fica se justificando, não. Não fica tentando fazer o outro entender. Porque ele vai entender da forma como ele quer. Mas você está em paz. Então, é o teu termômetro. Amém? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos ter nossas lives cedinho essa semana, tá? Hoje, realmente, eu tava já nesse movimento aqui. Mas essa semana a gente vai estar lá cedinho todos os dias. Tá bom? Se Deus quiser. Fica com Jesus. Que Deus te abençoe.